satisfeito, não dá satisfação, sabe? Isso tem que acabar no Vasco, tá muito feio isso. A gente está de novo vivendo uma situação que parece que a gente está aqui nos anos 2000. Do Vasco devendo, do Vasco com dificuldade. A gente entende que a gestão Pedrinho está tentando, pede a recuperação judicial, que é algo vergonhoso, mas acima de tudo, um ato responsável, porque é a última porta antes da falência. Mas nação flamenguista, a situação do Vasco é complicada, né? Sei que quando tem muitos clubes aí, né? Não é só o Vasco que tá numa situação dessa daí. Só que o Vasco não tem aquele cara forte por trás, né? Tem alguns clubes aí que tem aqueles que passa pano, né? Por exemplo, Corinthians, né? Corinthians, a situação do Corinthians é bem mais complicada do que o Vasco, né? Mas mesmo assim, eles conseguem, né, manobrar, né? Porque tem homens fortes por trás do futebol, né? Felizmente, né? Eu digo assim, infelizmente, porque, claro, a gente não quer não é porque é rival que a gente vai querer o pior, né? Mas o Vasco tá caminhando, pessoal, para falência, né? A gente vê aí várias manchetes de jornais, né? Já pediu recuperação judicial, que não é nada bom, né? Claro que todo clube, antes da falência, pede a recuperação judicial. Todo clube não, toda empresa, né? Eu sei que muitos falam aí, não, mas a gente tá na situação ruim, quando for SAF melhora. Não, pessoal, não é bem assim. Às vezes complica mais ainda, né? Foi a situação do Vasco, né? Mas nada melhor para trazer detalhes dessa situação do que um vascaíno, né? Vamos acompanhar aqui, créditos do vídeo, né? Atenção vascaíno, vale a pena vocês lá acompanhar, pessoal. Um canal rival, mais canal top, vale sempre trazendo as melhores informações do futebol brasileiro e do Vasco, né? Vamos acompanhar o vídeo e no final eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Que estão talvez defasadas, como por exemplo o maior credor do Vasco, do elenco, João Vitor, 3.287.500 reais de luvas que ele teria que receber. Bom, ele não vai receber isso, porque eu tive a informação hoje de que esse valor é de 500 mil euros, quando a negociação fechada na gestão da 777 pelo então diretor executivo Alexandre Matos girava em torno de 1,5 milhão de dólares, ou melhor, 1,5 milhão de euros de luvas para o João Vitor. E que esse valor colocado aqui são apenas 500 mil euros de luvas. Quer dizer, ou vai receber mais alguma coisa, ou vem mais dívida aí, ou menos dívida. Eu acho que isso precisa ser colocado para frente, precisa ser resolvido. Agora, me parece que se esse dado está desatualizado, e a gente tem que crer na informação do clube, apesar de respeitar enormemente os jornalistas, o Rafael Zacco e o Tébora Schmidt, mas há duas informações ali que chamam muito a atenção. Daí, a de Felipe Coutinho, que tem 550 mil reais de imagem, sendo que no momento de outubro, e Felipe Coutinho foi contratado já na gestão do presidente Pedrinho como comandante da SAF, e Coutinho chegou em junho, bem, já se deve ao Felipe Coutinho alguma coisa, não foi equacionado? Esse tipo de dúvida que existe. E a maior dúvida de todas, de um jogador que chegou na janela em agosto, e a gente está falando de 2 meses depois, se esse documento é de outubro, que é o Jean Menezes, Jean Davi, que tem quase 1.450.000 reais para receber de luvas. Se é uma luva escalonada, se é uma luva paga em prestações, é outra coisa que precisa ser falada. Precisa, sim, existir uma clareza maior nesse tipo de informação. Que quanto mais informação se der através dos canais oficiais, menos se suscita dúvida em relação a esse tipo de informação. Porque, de alguma forma, eu acho até muito bom que a Globo.com tenha dado essa informação, que é um órgão extremamente forte, de grande credibilidade, para tirar um pouco, talvez, dessa mácula em cima de alguns órgãos, como, por exemplo, o canal Atenção Vascaínos, que tudo que a gente fala, de alguma maneira, repercute, e eu não estou preocupado, e nós não estamos preocupados, a gente faz o nosso papel, a nossa linha editorial é pela verdade, a nossa linha editorial é pelos fatos e apuração. Ninguém não procura o Vasco para dar alguma informação, todos procuramos. Quando a gente não tem a informação do Vasco, o que cada dia está mais raro, por exemplo, eu estava vendo meus papos aqui, conversas, por exemplo, com o Marcelo Santana. A última vez que o diretor executivo do Vasco respondeu à reportagem do canal foi no final do mês de dezembro, antes da reapresentação.
eu acho que é um pouco contraproducente você ter um diretor executivo que demora 3 meses para responder um jornalista. Por quê? Porque nós criticamos, porque a gente, de alguma maneira, bota o dedo na ferida. Da mesma forma, o presidente do Vasco, por que não falar aqui? Não dá para a gente entender. O que a gente fez ou deixou de fazer para que a gente não tenha, pelo menos, uma conversa mais direta, uma entrevista? Somos todos jornalistas, somos todos de altíssimo nível, com o perdão de estar aqui legislando em causa própria. Então, eu acho que esse tipo de comunicação, como essa nota, que é importante, eu acho legal dar esse esclarecimento, não é um desmentido, é um esclarecimento, mas acho que isso comprova que mesmo órgãos gigantescos como a Globo.com, como nós que temos uma audiência maciça, todos nós precisamos de informação. Talvez falte um pouco mais dessa informação, desse dia a dia, dessa clareza, dessa transparência. Que eu sei que o presidente Pedrinho recentemente reiterou isso, e eu entendo e acho importante. Tem certas situações que você não pode falar, mas tem outras que precisa falar. E desde que saiu a recuperação judicial, o que tem mais acontecido são fatos e notícias a respeito de dinheiro, de quem deve, de quem não deve. Saiu uma lista de todos aqueles que o Vasco está devendo, de todo mundo, Dorival Júnior, Wendel, todo mundo, todos que estão ali, gente de mais de 2 décadas que tem que receber. O diretor técnico do Vasco, Felipe, tem que receber. Um monte de gente que tem que receber. Então, esses valores estão sendo explicitados porque estão na RJ. E tem muita gente que tem acesso a esses autos, tem muita gente que tem acesso a esses documentos. Então, todas essas situações precisam ser esclarecidas. Então, a matéria de Tébaro Schmidt e Rafael Zarco, a gente traz aqui como um embasamento por respeitá-los, mas da mesma forma fazemos o bom jornalismo e estamos trazendo a nota do Vasco. E mais uma vez a gente reitera, precisa se comunicar mais, se através dos órgãos oficiais do clube, que façam-o diariamente. Como eu disse aqui, existem pessoas dentro do Vasco que precisam falar mais. Carlos Amodeu, CEO da SAF, pouco fala. O Rafael, CFO, que pediu licença, mas continua no cargo, pouco fala. A gente tem o Marcelo Santana, diretor executivo, que fala em off, quando deveria falar com o torcedor do Vasco. Ele não está falando para nós, ele está falando para o torcedor do Vasco. Eu acho que existem certas práticas que precisam ser claras, porque quem fala mais claramente é o próprio presidente do Vasco. Quando está num sorteio de Copa do Brasil, quando está num evento, e fala, ok, e acho que o Pedrinho nesse ponto ele é brilhante. Dar mais entrevistas, falar mais, enfim, precisa realmente colocar isso para fora. Agora, não é um problema de agora, é um problema de muito tempo para trás, porque chama a atenção dessa lista, que eu vou pedir ao Igor para botar no ar hoje de novo. Felipe Coutinho e Jean Menezes são os 2 únicos da gestão Pedrinho, da gestão do presidente Pedrinho, porque antes de maio, você vê todos esses jogadores foram contratados nesse período. João Vitor, uma negociação que hoje a gente vê que, sincero e honestamente, está valendo mais de 10 milhões de euros, porque ainda tem 1 milhão de euros para receber o Benfica por cada ano, com metas de não descenso. Então são 6 milhões, mais 2 milhões, mais 1,5 milhão de luvas, e não tem uma sindicância nisso, não tem uma apuração nisso, enfim. Paulinho foi contratado ainda com o Lúcio Barbosa, Puma também, Jair também, Verrete também, Adson agora ano passado, Hugo Moura também ano passado, David, o Vitor Luiz, que foi contratado agora, mas é um valor menor, Esforza, Capasso, Deluga, todos os jogadores. A gente vê o Souza aí, 160 mil reais, o próprio goleiro Léo Jardim, Dimitri Payet, que tem que receber, ou teria que receber 2 milhões 235, enfim. Tudo está sendo ajustado, mas são dívidas e dívidas de um clube que precisa ganhar do Nova Iguaçu para botar 1,8 milhão no bolso, porque está fazendo falta, está fazendo muita falta, e a gente lamenta profundamente disso. E isso acelera ainda mais, além da questão de vencer na Copa do Brasil, ganhar dinheiro e vender atletas. O Vasco precisa vender jogadores, porque além da questão de venda de jogadores, como por exemplo Capasso, Esforza e o próprio Ryan, que a gente vai falar no segundo bloco, existem casos que para mim são emblemáticos, de Jair e Dimitri Payet, 2 jogadores com salários altos,
que hoje eu já começo a achar o Paê quase certo. O Jair, a dúvida se vai ter o contrato renovado. Eu falei isso aqui no final do ano passado. O Jair era um jogador junto com o Paulinho que precisavam mostrar serviço, os dois, para que tivessem seus contratos renovados, porque terminam no final do ano. O movimento do Vasco em comprar o Paulinho com o empréstimo do Leandrinho para o Chabab, dali para mim já matou que o Vasco vai renovar com o Paulinho. Já no caso do Jair eu fico em dúvida. Jair é um jogador que ganha em torno de 700 a 750 mil, a informação que eu tenho. Não gosto muito de ficar falando de quanto o jogador ganha, porque ele pede, alguém paga. Mas colocando aquilo que o Paê é quase 2 milhões e 200, 2 milhões e 300 em 2 jogadores. Diante dessa situação de dificuldade, de penúria de novo, enxugar o elenco com jogadores que ganham muito, vender jogadores como Esforza, como Capasso, que estão aí, ó, recebem dinheiro. O Vasco gasta com esses jogadores. De Luca também está ali para receber. O Vasco gasta com eles. O Vasco vai ter um problema com o Zé Gabriel, que fez uma rescisão unilateral. Então, enxugar o elenco com um jogador terminando o contrato vai ser feito. Vai ser feito, porque assim precisa ser feita a gestão do Vasco. Tem que parar com essa situação de gastar à torta e à direito, não dar satisfação, sabe? Isso tem que é verdade, né? O caminho todo mundo sabe. Tem que seguir, pessoal. Se quer um clube reestruturado, tem que seguir, né? Acabar no Vasco. Tá muito feio isso. A gente está de novo vivendo uma situação que parece que a gente está aqui nos anos 2000. Do Vasco devendo, do Vasco com dificuldade. A gente entende que a gestão Pedrinho está tentando, pede a recuperação judicial, que é algo vergonhoso, mas acima de tudo, um ato responsável, porque é a última porta antes da falência, mas precisa resolver esses problemas. E mais uma vez reitero aqui a minha posição. A nota é esclarecedora, mas porém precisa que se comunique mais, porque é algo extremamente novo e a cada dia mais situações vão aparecer. Mais situações vão aparecer. Então a gente precisa entender isso, precisa buscar melhorias financeiras. E quem precisa correr atrás disso é o diretor executivo Marcelo Santana. Porque após a janela, que tem uma janela extra entre 10 de março e 11 de abril, ele vai precisar enxugar esse elenco. Vai ser um trabalho que ele, por exemplo, foi chamado no meio do ano passado para enxugar, e o máximo talvez que ele tenha conseguido foi um jogador ou outro. Galdames, por exemplo, ficou até o final do ano jogando no Vasco. Ele não conseguiu fazer negócio com muitos desses jogadores. Talvez até tenha conseguido um no máximo. 2, não mais do que isso. Então, o Marcelo Santana vai ter que se debruçar, sem janela, sem contratar, mas vai fazer parte da saúde financeira do Vasco o trabalho do diretor executivo. E por isso, ele sim está na pressão, porque ele precisa resolver esse problema. Uma situação que a gente vai conversar no segundo bloco e que passa por venda é, por exemplo... Pois é, pessoal, preocupante a situação do Vasco, né? Preocupante. É como eu digo, né? Às vezes, quem não entende de futebol, quem não entende o que é uma empresa, quem não entende o que é ser SAF, fica achando que um clube desse aí vai devendo a Deus e o mundo, pode abrir questão da SAF, né? Pode se transformar numa SAF e pode resolver todos os problemas. É quase pensamento de todos os clubes do Brasil, isso aí. Quase. É o pensamento do dono do Internacional, é o pensamento do Corinthians, é o pensamento do presidente do Fluminense, é de quase todos os clubes do Brasil. Não. Quer fazer aqui essa dívida, quando não tiver mais situação, não tiver mais para onde ir, SAF. Só, pessoal, não é assim não, né? Não é bem assim, né? Não é só chegar e se transformar em SAF, né? Primeiro, isso aqui. Não, mas a SAF do Botafogo deu certo. Como vocês sabem que a SAF do Botafogo deu certo? Porque ganhou 2 títulos. Ganhar 2 títulos não quer dizer que deu certo, pessoal. Ganhar 2 títulos não quer dizer que deu certo, né? A do Vasco deu certo? Não. O cara chegou dizendo aí que ia desbancar o Flamengo. Tinha sido o último ano que o Flamengo tinha feito investimentos e o Vasco tinha ficado atrás. Daí o que a gente viu. Tá uma bagunça total. Pediu recuperação judicial. Vocês sabem o que é que acontece depois da recuperação judicial, né?
falência. Acho que o torcedor do Vasco ainda não botou isso aqui na cabeça. Depois da recuperação judicial, falência. O clube vai para os credores, depois falência. É isso que você quer pro seu clube? Por isso que Pedrinho tá tentando a todo custo, né? E eu tiro o chapéu para Pedrinho, né? É que isso aí sim é realmente um vascaíno, né? Porque ele tá tentando a todo custo, né, reerguer o Vasco, né? E aparece dívida de todo jeito aí. Mas não é só vascaíno, não. O Vasco é porque não tem, como é que a gente possa dizer, né? As costas largas. O Vasco não tem um cara ali por trás do futebol, né? O Vasco deve aí, pessoal, 1,5 bilhão de reais. E olhe lá, viu? Tem clube aí que deve 3 bilhões. Tem clube aí que deve 3 bilhões, deve estádio, deve a Deus e o mundo e tá no mercado contratando. Por que será, hein? Boa pergunta. Por que será? Futebol brasileiro, né? E lá eles acham que em qualquer momento uma SAF pode chegar e pode resolver, né? Eu vi muito torcedor aí reclamando do dono do Botafogo, que ele não tinha feito contratação. Pessoal, ele não tem obrigação. Empresa, quando você compra uma empresa, você não, por exemplo, você está comprando um clube desse, esqueça clube. Para quem está comprando, é uma empresa. Você compra uma empresa, o objetivo é lucro. O dono do Botafogo deixou bem claro aí. O objetivo é lucro. A gente já ganhou 2 títulos, ok, mas o objetivo é lucro. Saiu vendendo jogador, treinador. Então não bota na cabeça que SAF vai resolver todos os problemas. Estão vendo a situação aí do Vasco, complicado. Como eu disse aqui, Pedrinho tá fazendo das tripas coração para tentar recuperar o Vasco. Tomara que recupere, né, pessoal? Não é porque é um rival que a gente vai querer no fundo do poço, não. E é isso aí que os dirigentes do Flamengo têm o mesmo pensamento que eu tenho. Por que é que os dirigentes do Flamengo, do Palmeiras, quer fair play financeiro? Justamente para isso, pessoal. Não porque vocês pedindo fair play financeiro, vocês vão ser favorecidos. Ok, eu até assino embaixo. Mas só vai ser favorecido porque estão reestruturados, né? É diferente, né? Mas um fair play financeiro, você vai se reestruturar, o Vasco vai se reestruturar, botar suas contas em dias. Você não vai sair no mercado contratando a torta e a direita. O Corinthians vai ter que pagar suas contas, né? O Internacional, né? Que vai ter que pagar suas contas que não pagou, o Flamengo de Thiago Maia. Eu acho que o futebol brasileiro só volta a ser futebol brasileiro quando isso acontecer, né? A gente não pode ficar torcendo pelo um campeonato. Ah, o campeonato brasileiro é muito bom. Tem o Neymar, tem o Depay, tem Coutinho, mas quem? Entre outros jogadores, né? Não, pessoal. Tem que ver qual clube contratou. Tem condições? Tá devendo? Mas não, o cara tá torcendo porque o cara tá jogando o campeonato, né? É uma pena. Então é isso, pessoal. Deixa aqui a sua opinião. Se inscreva no canal Fla News. E até a próxima, pessoal.